Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, membro da Igreja Batista do Aeroporto em Itapiruna, e tenho esse canal aqui no YouTube para transmitir mensagens da Palavra de Deus. Nossa mensagem de hoje tem como título Se Alguém Quiser Me Seguir, e foi tirado esse título da própria passagem em que vamos basear a nossa mensagem. Vamos ler agora, então, Lucas 9, de 23 a 27, que diz assim: Disse ele aqui é Jesus, disse ele à multidão: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo. Tome diariamente sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, a perderá. Mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Que vantagem há em ganhar o mundo inteiro, mas perder ou destruir a própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu lhes digo a verdade, alguns que aqui estão não morrerão antes de ver o reino de Deus. Se alguém quiser me seguir, é uma expressão que o próprio Jesus usou e contém um desafio. Se é uma conjunção condicional, é uma condição. Alguém é um pronome indefinido ou indeterminado. Portanto, aí nós temos uma abertura de Jesus para toda e qualquer pessoa. Não há preferência por nenhum ser humano. Se alguém, qualquer alguém, quiser seguir a Jesus. Mas se indica que há condições. Eu não posso simplesmente decidir seguir a Jesus sem mais nem menos. Jesus diz que há condições a preencher. Então, se alguém quiser seguir a Jesus, precisa saber, em primeiro lugar, que se trata de uma escolha pessoal. Quando Jesus diz assim, se alguém quer ser meu seguidor, trata-se aqui de ser um seguidor pessoal de Jesus, por decisão pessoal, por escolha pessoal. É assim que Jesus trata conosco. Aliás, o apóstolo Paulo diz na primeira carta a Timóteo que não existe nenhum mediador entre Deus e os homens a não ser Jesus Cristo. Não há intermediários. Jesus trata diretamente conosco. Se você quiser seguir a Jesus, não pode ser por escolha de seu pai, de sua mãe, não pode ser por escolha de um amigo ou de um orientador espiritual, de um líder religioso. Se você quiser seguir a Jesus, você tem que escolher isso pessoalmente. É um assunto que precisa ser resolvido entre você e Jesus. Mas se você quiser seguir a Jesus, você precisa saber também que isso é para sempre. Jesus diz aqui, se alguém quiser me seguir, tome cada dia a sua cruz, tome diariamente a sua cruz. Quer dizer, hoje eu tenho que seguir a Jesus, amanhã também eu tenho que seguir a Jesus, e depois de amanhã é uma decisão, uma escolha para cada dia. É definitiva. Quando você assume esse compromisso com Jesus, você não pode voltar atrás.
Nesse mesmo capítulo de Lucas, capítulo 9, no versículo 62, Jesus disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. O lavrador, quando ele está lavrando o solo, arando o solo, não é? Ele não pode olhar para trás, senão vai fazer o trabalho errado. Assim, Jesus usou essa figura. Você resolveu segui-lo? Você quer ser seu seguidor? Então você precisa saber que é para sempre, mas também é para cada dia. O que é para cada dia é para todos os dias. Se você quiser seguir a Jesus, você precisa saber também que isso tem um custo. Isso está dito aqui no versículo 23. Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo e tome diariamente a sua cruz. No versículo 24 diz assim: se você abrir mão de sua vida por minha causa, a salvará. Então trata-se não da anulação da sua personalidade, mas da negação de suas próprias decisões, de suas próprias vontades, para fazer a partir desse momento a vontade de Jesus. Abrir mão da sua vida significa abrir mão daquilo que você, do destino que você tinha traçado para a sua vida, dos planos e projetos, para agora seguir os planos e os projetos para a sua vida que Jesus vai estabelecer. Esse é o custo. Quando Jesus usou a expressão tome cada dia ou tome diariamente a sua cruz, ele estava se referindo a um dado cultural da sua época. A cruz era um instrumento de suplício, a pena de morte mais cruel que os romanos destinavam aos piores criminosos. E o costume era que o criminoso condenado à morte na cruz, ele tinha que tomar a sua cruz e carregar pelas ruas da cidade, para todos saberem, ali vai alguém que foi condenado a morrer na cruz. O apóstolo Paulo disse: eu fui crucificado com Cristo. Em várias outras passagens das Escrituras dizem que quando nós aceitamos a Jesus, nós assumimos a morte de Cristo por nós na cruz. Então, tomar a cruz é demonstrar ao mundo que agora você reconheceu que era um pecador condenado, perdido, sujeito à pena de morte, mas Jesus o livrou dessa condenação. E quando você aceitou Jesus, você passou da morte para a vida. Este é o custo. Negue a si mesmo. Tome a sua cruz. Abra mão da sua vida. Você precisa saber disso, se você quiser seguir a Jesus. Mas também você precisa saber que Jesus passará a ser a pessoa mais importante da sua vida. Veja o que diz Jesus aqui pertinho, no capítulo 14 de Lucas, os versículos 26 e 27, diz assim: se alguém me segue amar, alguém que me segue amar pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, e até mesmo a própria vida, mais que a mim, não pode ser meu discípulo. E se não tomar sua cruz e me seguir, não pode ser meu discípulo. E voltando àquela passagem que eu citei, agora vamos ver o versículo todo de Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 2, versículo 20, diz assim:
fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em outra passagem, ele diz: para mim, o viver é Cristo. Cristo tornou-se a pessoa mais importante da vida de Paulo quando ele resolveu segui-lo. E por último, eu quero dizer que se você quer ser seguidor de Jesus, se você quiser seguir a Jesus, você precisa saber que isto vale a pena. Você precisa saber que a recompensa é a mais alta que pode haver. No versículo 24, que nós lemos dessa narrativa, diz: se você abrir mão da sua vida por causa de Jesus, você a salvará. Isso no 24. No 25 ele diz: se você seguir a Jesus, você pode até perder o mundo inteiro, mas você vai ganhar a vida. O que você daria pela sua salvação? Por quanto você venderia a sua alma? Para seguir a Jesus, é preciso saber que há uma compensação, há um prêmio, e o prêmio é a salvação da sua alma. O prêmio é a vida eterna. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, quando você toma a cruz, você reconhece que você merecia a morte na cruz. Mas Jesus morreu lá no seu lugar para que você tivesse vida eterna. Esse é o dom da graça que Deus dá a você. Vida eterna. E Jesus diz aqui que você precisa testemunhar dessa salvação. Ele diz: se alguém se envergonhar de mim e de minha mensagem, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier em sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Seguir a Jesus é uma decisão radical. Você vai se identificar com Jesus. Jesus vai ser identificado na sua vida. Quando você passar, vão dizer: ali vai um seguidor de Jesus. Que Deus possa abençoar e você possa tomar essa decisão de seguir a Jesus, ser um discípulo de Jesus. Uma decisão radical, mas também um projeto de vida. Que Deus o abençoe.